Boa noite. Quem controla o meu som também. Aqui, falo alto. Boa noite a todos, a todas. Uma maravilha estarmos aqui no Centro Espírita Seara Fraterna. É uma noite muito boa, de reflexão, acredito, para que nós possamos juntos pensar, refletir, e aquilo que nós estamos aqui conversando, que seja aproveitado na medida do possível por cada um. Aproveite aquilo que for necessário para você, aquilo que não for, fez parte. Na noite de hoje, nós temos um tema para conversar e trabalhar, que é a opção pelos pobres. Então vamos começar pelo começo, uma redundância, mas vamos começar pelo título dessa proposta do assunto: opção. Opção é uma escolha. Então, quando eu, na minha vida, no meu cotidiano, tenho uma opção, vou optar por algo, eu estou deixando de optar por outras propostas que podem aparecer. Então, eu tenho essa opção, opção A, opção B, opção C, e vou escolher. Então, o tema é opção pelos pobres. Então, de alguma forma, é um direcionamento da reflexão que o texto de Joana de Ângeles propõe, que esse tema vem de um texto de um livro de Divaldo Pereira Franco, psicografou, e é um texto emitido, assinado por Joana de Ângeles. Então, a proposta da discussão é uma opção pelos pobres. Só que o texto, a discussão, caminha por lugares interessantes. Então, a primeira opção é uma escolha. Então, você vai escolher, optar, direcionar a sua atenção para uma reflexão sua no seu cotidiano. E pelos pobres, então você vai optar pelos pobres. Pobres vem de pobreza. E pobreza é um conceito, é uma palavra carregada de significados. Então se torna um conceito. Então pobreza é um conceito que ao longo da história da humanidade foi ganhando novos sentidos, novas interpretações da palavra, do conceito pobreza. E as pessoas ligadas a esse conceito, a essa opção, foram ali ganhar um adjetivo, foram adjetivadas como pobres. Então, existe o pobre e o não pobre. Então, você pode estar classificado, ligado a essa pobreza como pobre. E esse conceito pobreza, ao longo da história da humanidade, foi se associando principalmente num período histórico da humanidade, onde as questões monetárias foram ganhando destaque e direcionando as reflexões no mundo. Pobreza foi atribuída àquele que não tem o monetário, aquele que não tem o bem material, aquele que está ausente de roupa, de dinheiro guardado, de riqueza. Então a pobreza é a falta de, e a falta de, ao longo da história, foi atribuída à falta do material. Então o mundo foi se construindo e o conceito pobreza foi ganhando esse tom da falta do material, da roupa, dos objetos, da residência, do dinheiro no banco, do fôlego financeiro de cada um. E o pobre foi aquele que não tem isso. Então, ao longo da história da humanidade, o pobre foi aquele que não tem, o que está ausente. Então, a opção pelos pobres é a opção para aquele que não tem. E aí criou-se todo um movimento cristão e não cristão de ajudar, de estar junto a esses que não têm o material. Isso foi se construindo dentro do movimento cristão, dentro do movimento de cunho religioso, de outras matizes, dentro dos cultos filosóficos e dentro
do olhar de cada um ao longo da história. Então foi se construindo essa estrutura de amparar o pobre, de amparar aquele que não tem. E hoje, esse texto e a noite de hoje, eu queria que nós pudéssemos, se eu conseguir aqui provocar vocês, ampliar esse conceito, ampliar o conceito de pobreza entre o pobre. Quem hoje é o pobre? É ainda aquele que não tem? É aquele que está nas ruas? É aquele que está de repente pedindo? É aquele que está num lugar onde não tem estrutura, né, de esgoto, de água encanada, um lugar onde está marcado pela violência? É esse o pobre? Então a amplitude desse conceito hoje pede uma interpretação mais ampla, porque podemos ter um pobre que tem tudo de material. Ele tem toda a estrutura material, toda a estrutura financeira, e ali ainda está um pobre. E essa reflexão não é minha, é muito mais profunda na doutrina espírita. Porque certa vez Allan Kardec, que está nas revistas espíritas, não sei se tem aqui, não está bom. Nas revistas espíritas tem um momento que é narrado que Allan Kardec, nosso codificador da doutrina espírita, nosso irmão Rivaio, ele, em um momento que teve uma crise em uma região da França, ele se propõe a estar ali estruturando toda uma campanha material de assistência material para aqueles que ali estavam necessitado naquele momento, naquela região, do material para sobrevivência. Era uma questão de sobrevivência. E aí você encontra isso, mas não é recorrente nas revistas espíritas esses momentos. E certa vez um conhecido meu colocou: mas o codificador não se colocou a ajudar os pobres. Aí eu até comentei esse momento, falei: mas teve isso. Mas é muito pouco. Outras matizes, outros caminhos religiosos e filosóficos têm mais ajuda material. E aquilo ficou comigo martelando. E Kardec, né, não ajudou, não foi caridoso, não ajudou no material. Mas por quê? Porque meu conceito da pobreza, do pobre, era esse ligado ao material. E estudando a doutrina, você vai estudando, vai se aprofundando, vai conversando com outras pessoas, vai fazendo parte de grupos de estudos, você vai aprofundando o seu pensamento. E hoje eu entendo que não, que Kardec foi um dos mais caridosos do mundo, o nosso codificador. Porque ele ajudou e ajuda com o seu trabalho de 15 anos, com dedicação de mais de 20 horas de trabalho. Trabalhava 20, 21 horas, dormia 3, 4 horas por dia durante 15 anos. Ele ajudou muitos pobres e continua ajudando até hoje. Mas que pobres são esses então? E aí a gente tem que refletir que a pobreza que Kardec atacou não foi a pobreza material, porque o material ele é muito passageiro. O material é passageiro. Eu posso ter uma mansão, um apartamento na cobertura em São Conrado, e se eu desencarnar amanhã já não tenho mais, já não levo a minha cobertura. Não tenho, tá, gente? É só um exemplo. Não tenho, só um exemplo. Não levo essa riqueza. E o que Kardec atendeu então? Onde ele atacou? Ele atacou na pobreza que ainda marca espíritos num planeta de provas e expiações, que é a pobreza ainda, a falta da estrutura espiritual. Ainda estamos carentes de uma verticalização do espiritual, do filosófico, do ético. Então Kardec, ele teve no seu trabalho ali junto com Jesus, junto com a espiritualidade amiga superior,
grande trabalho, de uma grande envergadura, teve uma opção pelos pobres ainda de uma moral, de uma ética, aqueles que vivem e viviam numa pobreza espiritual. Então, a opção pelos pobres é a opção nessa amplitude, não só no material, porque senão nós poderíamos transformar o Seara Fraterna, por exemplo, num lugar de tal material. Vocês todos trariam arroz, o feijão, o macarrão, e nós ficaríamos aqui, todos os dias, atendendo quem não tem o material, roupas, mas não tem só isso. Por que o Seara Fraterna tem estudo? Por que o Centro Espírita tem palestra? Por quê? Porque a amplitude que a doutrina espírita traz é a falta de um pensamento contínuo e de uma transformação individual para que o espírito cresça e supere a sua pobreza, a sua ausência daquilo que vai fazer ele crescer espiritualmente. Tanto é que, se nós pegarmos um exemplo de um espírito que esteve entre nós, chamado na última encarnação de Francisco é o do de Minas, Francisco Cândido Xavier. É que eu ia falar, vou falar do Assis, ele fez. O Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ele, se você olhar, você fala assim: meu Deus, esse homem é pobre. E era um homem simples, um homem pobre, usava a roupa até se desmanchar, funcionário público, imagine, no século XX, lá na década lá de 40, 50, 60, funcionário público, lá do interior de Minas Gerais. Ele era pobre ao olhar, mas de uma riqueza espiritual extremamente significativa dos trabalhadores de Jesus. Então Chico Xavier, ao olhar, era uma pessoa muito simples, muito humilde, não tinha aquela estrutura que muitos de nós temos, material, mas era um espírito de uma grande riqueza. Então, o que Joana de Ângeles vem trazendo, discutindo, é que nós podemos ampliar esse conceito. Então, quando você optar pelos pobres, que nós tenhamos um olhar: quem são os pobres? Será que é só aquele que está ali na rua, na esquina, sem casa, sem comida? Ou será também que eu não sou um pobre? Mas não da perspectiva só material. Talvez eu tenha minha casa, tenho um alimento ali na medida do meu possível, tenho roupa, tenho família, mas eu posso olhar que também, mas me falta ainda, me falta domar as minhas emoções, domar as minhas más inclinações, domar a minha ira em momentos com a minha família, no meu trabalho, no meu convívio social. Então, nesse momento, eu também sou um pobre que ainda não consigo controlar minhas emoções, que ainda não consegui me elevar espiritualmente para olhar para o outro na rua e falar: esse é um irmão, um filho de Deus como eu. E o que eu posso fazer por ele? Será que eu posso só dar o pão? Ou eu posso também dar o coração? Que eu posso dar o pão e posso também dar o coração. E como é que eu dou o coração? Falando, estando, capacitando aquele que ali está. Porque se nós só darmos, é muito mais rápido. Eu cheguei e dei e me livrei. Agora eu chegar, dar para que ele não morra, porque talvez não seja o momento do desencarne, mas também eu dar meu coração. Fala: meu amigo, aqui existe ali uma estrutura que vai te amparar e vai fazer você sair dessa situação.
É como nós fazemos no dia a dia com o filho. Você só dá e não ensinar, não levar para a escola para que ele se capacite, não levar depois para um curso para que ele consiga ampliar os seus horizontes, não trazer para que ele também tenha um estudo, uma reflexão no seu espaço filosófico, religioso, é importante. Por quê? Porque você não só está dando material, você está dando uma ampliação no olhar desse pequenino. E também você pode fazer para o teu próximo, para quem está ao teu lado. Porque isso é opção pelos pobres, que nós somos pobres. Da pobreza, da evolução ainda, da falta daquela evolução que faça com que esse planeta saia de um planeta estrutural ainda de provas e expiação para um planeta transitório de regeneração. Porque ainda é marcado a falta do amor. Porque falta a nossa opção. Então falta a gente olhar para nós e falar assim: olha, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E eu preciso também trabalhar isso com o outro. Porque ainda me falta paciência, ainda me falta, de repente, raciocínio, ainda me falta entender que o outro está comigo, mas ele é diferente, ela é diferente. Falta ainda eu olhar e tentar me colocar no lugar do outro. Não é ser o outro, você não consegue, porque você é você mesmo. Mas se colocar, se eu estivesse naquela situação, como eu reagiria? Como que eu iria perceber? E buscar dentro de você as opções que você tem, que você pode já. Nós temos acesso às reflexões da doutrina espírita, temos acesso a milhares de informações no mundo. E o que nós estamos fazendo com isso? Estamos caminhando para uma riqueza da transformação? Ou ainda estamos marcados na pobreza da estagnação? Que é uma escolha, todo dia é uma escolha. Todo dia é uma nova oportunidade de você olhar para você e falar assim: eu me amo, mas eu preciso caminhar. Caminhar em relação a quem? Em relação a você mesmo, não ao outro. Em relação a você mesmo. Só que para isso temos que ter coragem. Olhar para nós e falar assim: eu ainda tenho a pobreza da impaciência. Eu posso também ter a pobreza material. Estou com dívida, está faltando aquilo que eu desejava, estou sem roupa. Sim, mas isso tudo também vem de uma transformação de atitude. Porque o mundo é uma oportunidade para todos, mas precisa ter uma transformação. Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, que a reflexão é a seguinte: por que existe tanta desigualdade material no mundo, tanta pobreza? Ele vem refletindo sobre esse momento no Livro dos Espíritos. E uma das questões ele coloca: se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e distribuíssemos, acabaria com a desigualdade, com a fome material, com a fome de acesso? E a resposta é não. Que em pouco tempo tudo voltaria. E isso é intrigante, mas por quê? E aí a reflexão vai: primeiro, porque há desigualdade das aptidões. E por que eu sou desigual dela nas aptidões? Porque talvez ela esteja refletindo mais na vida dela, ela esteja raciocinando mais, de repente ela está planejando mais, ela está colocando a vida dela ali dentro de uma meta, dentro de um planejamento, dentro de uma organização, e ela se torna
uma pessoa com mais aptidão de buscar, de organizar, de poupar, e em pouco tempo ela terá mais recursos do que eu, que não me planejo, uso a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu não raciocino, eu não penso, eu não planejo, eu não guardo, eu não poupo, eu só deixo a vida me levar. Mas é interessante para nós termos todo um raciocínio daquilo que chega para a gente. Então é importante que as aptidões é a busca de cada um, é o planejamento de cada um, é aquilo que cada um vai buscar e crescer para si. Precisamos dominar a nossa vida. Precisamos cada vez mais ser o ator, a atriz principal da nossa história. E entender que ainda falta coisas. Ainda estamos marcados pela pobreza. Talvez a pobreza ética, a pobreza moral, a pobreza até material. Mas será que eu não posso mudar isso? O material? Será que eu não posso ir nas pessoas e pedir uma ajuda para sair daquela situação? Não uma ajuda para me dar, mas uma ajuda para que eu consiga me transformar. Para que eu consiga me transformar. Tantos lugares tem que ajuda você a sair de uma situação de exclusão social para inclusão social. Aí fala, mas por que não querem? É uma escolha. Além disso, os espíritos respondem para Kardec que além das aptidões, existe o egoísmo e o orgulho, que são duas marcas negativas na humanidade. E os seres humanos são muito orgulhosos e egoístas. Então você quer tudo para você. Você, tudo para mim e para os meus, os de sangue. Era assim no passado. Mas hoje temos que olhar para a humanidade. Que se eu não olhar para o meu próximo, essa espécie humana, esses espíritos, seres inteligentes que reencarnam aqui na espécie humana, não terão como continuar. Se eu não olhar para a sociedade que eu vivo, se eu não aprender que eu preciso ter, mas preciso que meus irmãos também tenham. É que nem na floresta. Se um animal só ele come, a espécie dele toda vai morrer. Todos têm que comer. Tem que ter ali uma opção, tem que ter oportunidade. Ah, mas se não querer, aí não querer é uma escolha individual. Então, se distribuir todo o dinheiro do mundo para todos, rapidamente começará de novo a desigualdade. Por a questão das aptidões e também pela questão do egoísmo e do orgulho, que ainda são marcas complicadas para nós. Todos nós temos ainda. Então, como trabalhar isso? É olhar para você e ver que você é um ser privilegiado no universo, você é filho de Deus. É um ser que raciocina, é um ser que sente, é um ser que tem coragem, mas também tem o medo, que faz esse balanço. Mas é um ser que pode crescer. Não podemos aceitar a estagnação, porque o espírito ou ele para ou ele progride. Regredir ele não regride. Ah, mas eu achava que não matava e matei. Então você matava ainda, você só achava. Que o espírito ele não regride, ou ele para ou ele avança. Olha que beleza, não tem ré, só tem ponto morto. E as primeiras, segunda, terceira, quarta, quinta. Mas quem vai passar mais? Quem vai acelerar o nosso carro? Eu. Quem eu amo mais no mundo? Em primeiro lugar eu, depois a minha família. Que se eu não me amar em primeiro lugar, eu não consigo amar a minha família. Como é que eu vou amar aqueles que eu falo, que eu sinto, que eu sei que amo, se eu não me amo em primeiro lugar? Eu só posso dar aquilo que eu tenho para comigo em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Temos que nos amar. Então a opção pelos pobres é a opção por nós também. Ah, mas eu tenho tudo, eu sou rico. Sim, mas também pode ter a tua pobreza. A pobreza, de repente, do egoísmo, do orgulho, da ira, da raiva, do ciúme, do medo. E como trabalhar essa pobreza? Com todo o teu dinheiro. Como trabalhar isso? É uma questão de se conhecer. Conhece-te. Com isso você se libertará. É importante a gente ampliar que a opção pelos pobres não é a opção por nós. A amplitude disso. E junto com isso, vem uma outra reflexão. Que eu estava estudando, e eu fiquei muito intrigado ao estudar. Eu estava ouvindo um neurocientista. E o neurocientista colocou que para a neurociência, eles estudam a questão da evolução neuronal. Então, toda a estrutura do ser humano ao longo da sua história, como o ser humano foi ampliando a sua estrutura neuronal, de pensamento, de reflexão, mas ainda num ponto de vista científico e neuronal. E esse neurocientista colocou o seguinte, que nós somos herdeiros dos primeiros seres humanos que se agruparam lá na época da pré-história, lá, os hominídeos, na época da pré-história, lá os homo sapiens, então lá de trás, somos herdeiros deles. E a neurociência comprova que existiu uma amplitude de lá para cá, mas ainda temos herança deles. Eu achei muito interessante. Segundo a neurociência, esses homo sapiens, eles viviam, mas a maior preocupação deles era continuar vivos. Porque nessa época do planeta Terra, e nossa época, essa época nossa lá no período dos hominídeos, era uma época que o fundamental era sobreviver. Porque a humanidade tinha predadores. Havia predadores. Então o elefante podia matar o ser humano, o mamute. A gente olha o elefante nos olhos, que bonitinho. Porque ele está ali, vai na savana africana para ver se ele não passa por cima de você. Então havia vários outros animais que caçavam os seres humanos. Então o ser humano, ele vivia ali numa situação complicada. Então os nossos antepassados, o principal para eles era sobreviver. Então o foco era a sobrevivência. Porque ele não podia acordar e falar, nossa, que natureza linda, aqui ainda não tem prédio, não tem poluição. Se ele ficasse olhando para o alto, ali com aquele olhar de paisagem, vinha um animal e comia. Não tem essa, não tem essa. Era uma época assim, ou você se mantém vivo, ou você está perdido. Acabou a tua espécie. Então era uma época de sobrevivência, e nós somos herdeiros, segundo a neurociência, desses seres lá da pré-história, os hominídeos. Então, para eles, a sobrevivência era fundamental. E o olhar deles sempre era assim, eu não posso morrer, eu preciso sobreviver. A qualquer momento alguém pode me atacar. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Então, caracteristicamente, esses seres eram preocupados, apreensivos, deprimidos. Porque se eles tinham que se manter vivos e ainda tinham que caçar para comer. Olha que situação. A qualquer momento alguém pode te atacar e te matar, e além disso tem que sair para matar o outro ser para sobreviver. Então a característica deles era uma característica de tensão, de apreensão, de pânico, de nervosismo, de ansiedade. Olha a ansiedade que tinha naquela época. A ansiedade de se manter vivo e ainda caçando. Então você tem que caçar, ficar de olho no seu predador e ser predador de outros. Imagine como era psicologicamente nessa época. Olha que tensão que era. Me lembra até o desenho que estava vindo lá da pré-história. Meu filho até lembrou no carro agora.
né? Que o pai fica, não sai da caverna, não sai. De noite não sai. Né? Então, cruz. Não pode dar essa atenção psicológica daquele pai. A National Geographic está passando um documentário, não sei se alguém já viu, de um casal, ele é antropólogo, ela é especialista em sobrevivência, para fazer a caminhada que os homens sábios, os primeiros homens que habitavam, e isso que você falou aparece, eles com medo de serem atacados à noite, eles têm que fazer o próprio fogo. É interessante. Então eles viviam ali uma pobreza material, né? Mas viviam também uma pobreza ali de não conseguiam estruturar uma positividade daquela existência. Era uma pobreza também de acreditar, porque um dia vivo era um dia que a espécie continuava a existir, porque era um momento de grande tensão. Então a estrutura psíquica neuronal, as ligações neuronais eram ligações tensas, angustiantes. E a neurociência fala que com isso eles criaram uma estrutura negativa da vida. Porque eles tinham que caçar, podiam não achar nada, podiam passar fome e ainda tinham que se manter vivos. Olha como é que a coisa é tensa. E nós somos herdeiros, segundo a neurociência, dessa formação neuronal, dessa formação psíquica desses primeiros seres, desses hominídeos, desses primeiros Homo sapiens sapiens. E o que nós trazemos de lá para cá, segundo a neurociência? Uma perspectiva ainda negativa da vida. Trazemos ainda esse lado apreensivo, angustiante, que não vai resolver, que tem algum problema que vai me engolir, que eu tenho que ainda manter. Eu não posso cair numa depressão, eu estou cansado, não sei se vou conseguir manter o emprego, se eu vou mandar embora. Ainda tem essa estrutura, segundo a neurociência, lá de trás. E segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo era o nosso, era a estrutura do Espírito. E por mais que tenhamos várias encarnações de lá para cá, ainda mantém-se ainda estruturas espirituais dentro de nós. Porque o espírito, para que ele evolua, ele precisa muita energia investida. Então a neurociência vem somar a nossa reflexão que isso ainda existe dentro de nós. Esse desespero da sobrevivência, o medo de sermos ali engolidos, o medo de não ter o que comer, o que vestir, o que buscar, como resolver aquele problema. Então essa angústia neuronal psíquica que hoje a neurociência, a psiquiatria trabalha, e o Espiritismo mostra que é uma questão do espírito, vem desde lá de trás, desde aquela época. E aí perguntou-se para o neurocientista: o que se faz com isso? Ele fala: primeiro se identifique. Olha, eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho esse medo, eu tenho esse desespero, eu fico com medo da minha família, eu morrer, minha família ficar desamparada. Os mais velhos então tem. Eu tenho uma vozinha de 85 anos, o maior desespero dela é ela morrer e a família ficar desamparada. Então ela guarda tudo que ela pode. Ela dá um cafezinho, e olha lá, guarda tudo. Aí a gente fica assim: quando a vovó morrer, vamos gastar tudo. Que ela guarda, que a preocupação dela é que a família fique desamparada materialmente, porque ela vive essa angústia de não ter. Como é que vai ser? Como é que vão se manter? Então essa é uma grande preocupação de muitos de nós em vários âmbitos da vida. Será que vai conseguir emprego? Será que vai passar na escola? Será que vai fazer faculdade? É esse desespero, essa angústia neuronal, psíquica, desde lá da época dos hominídeos. E aí o neurocientista falou: temos que encarar isso. Eu tenho isso. Eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho desespero. E aí ele fala: encarar isso e tentar trabalhar isso. E como trabalha isso? Primeiro, você não abraçando isso. Porque se você abraçar isso,
você vai virar um cemitério de apreensão, um cemitério de tristeza, de achar que você não é capaz, e aí você vai mergulhar nesse pessimismo. Então, espiritualmente, é você olhar e falar: eu tenho ainda pobreza espiritual. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar focado nisso? Meu foco vai ser isso? Meu pensamento vai ser isso? Não. Eu tenho que olhar o outro lado. Olha, eu tenho ciúmes. Eu tenho medo, eu tenho insegurança. Tá, tem que encarar que eu tenho. E quando alguém fala: tu tem ciúmes? Tenho. Tu foca nisso? Não, pelo menos tenho. Minha mulher sai de pé de mim: ai meu Deus do céu. Eu fico, é isso, mas você tem que encarar que tem. Isso é difícil demais, tu encarar que tem. E aí você entender isso. E aí o neurocientista, a neurociência fala: você não abraçar isso, você vira uma pessoa muito chata. Ninguém quer ficar contigo. Tu é pessimista, tu é reclamão, tu é um chato de plantão, acha que tudo vai dar errado, nada vai dar certo, e não se permite tentar, não se permite olhar o outro lado, que a vida é que nem uma moeda, tem a cara e a coroa, tem que olhar o outro lado. E aí o que ele recomenda? Que ao longo do teu dia, você viva teu dia, e fique ali observando. Quando tu começar a abraçar esse lado negativo, tu, opa, tenho isso, mas não preciso focar nisso. E no final do dia, a neurociência fala: você tentar listar no papel, botar no papel. Por que botar no papel? Porque a neurociência fala que quando você coloca no papel, você disciplina tua estrutura neuronal. Se não bota no papel, não disciplina. E quando tu bota no papel, é um mecanismo psíquico, é um mecanismo mecânico, é um mecanismo visual. E você, quando você bota no papel, tu termina lendo, né? Tu lê, meu Deus, tu lê. Então isso tudo trabalha teu cérebro. E a neurociência é para você colocar os pontos positivos. Porque a tendência é você olhar só esse lado negativo, porque isso já vem segundo a neurociência, desde a pré-história. E segundo o Espiritismo, você tem as suas más inclinações. E aí você, quando vê aquilo que ainda está em você, você fica ali desesperado e até triste. Então você, ao longo do teu dia, é o que Santo Agostinho fala, né? Você fazer uma avaliação, avaliar. Gente, é muito importante avaliar. Avaliar o quê? Minha vida. No final do dia, e aí, como foi o dia? Vai ter coisas que não foram boas? Sim. Mas coloca aquilo que foi bom, para você sentir ali energizado para o dia seguinte. Olha, eu sei, né, que meu patrão me deu um esporro logo de manhã. Mas depois eu almocei com meus colegas de trabalho, conversei, ri, consegui fazer o trabalho, meu chefe está irritado à tarde, resolvi o problema. Já estamos no novo cliente, nova discussão. Colocar ao final de pelo menos 3 coisas positivas. 3. Porque a negativa não precisa botar no papel não, porque já está ali na tua frente. A gente está tão acostumado desde a pré-história a observar o negativo, que lá na pré-história a gente vivia como? Fugindo do predador e tentando comer alguma coisa para não morrer. Então era tudo muito mal, tu não sabia se ia continuar vivo. Então o pessimismo ali já pegava. Então, qual a proposta da neurociência? Que é uma proposta espírita também. Santo Agostinho coloca, está lá, ao final do seu dia, avalia, faz uma avaliação, para você se conhecer. Coloca uma coisa positiva, olha, positivo. Cheguei estressado, mas lavei toda a louça da minha casa, foi positivo. Fiz um mecanismo ali, foi uma coisa mecânica, mas minha família amanhã vai amanhecer, tem toda a estrutura da casa, os copos estão ali para nós usarmos, os talheres, os pratos. É positivo, que você podia dormir e tanto faz, né? Minha família que se vire. Não, mas você se dedicou àquele momento. Isso é positivo, porque você fez uma opção
opção pelos pobres. Que pobres? Eu e minha família. Isso é importante, porque senão só olhamos o negativo. E precisamos olhar o positivo. Porque quando eu olho o meu positivo, eu consigo olhar também o positivo do outro. Fulana é assim, mas tem um lado positivo dela também. Porque o negativo tu olha logo. Se você passar o dia inteiro tendo coisas boas, no final do teu dia acontece uma coisa que não foi tão boa, você leva para a tua cama, no teu conselheiro, travesseiro, o que não foi bom, e esquece todo o resto. A neurociência é a ciência humana. Não estou nem falando de espiritismo. Já prova, você leva o negativo. E como é que eles trabalham hoje? Com a positividade. Teve problema? Teve. E o Espiritismo fala, olha, você tem dificuldade, meu irmão, você está obsediado, mas podemos mudar isso tudo. Vamos para a reunião mediúnica, vamos lá assistir uma palestra, vamos participar do grupo de estudo, vamos ouvir um irmão cantando aqui, ó, entra na sintonia, tenta buscar dentro de você essa força. Você pode ouvir, você pode ver, você pode participar, você pode ser capacitado e buscar dentro de você essa positividade e superar sua pobreza. Você optou pelo pobre, pelo pobre, teu irmão que está ali ao teu lado, é uma opção para superar as necessidades. Nós somos pessoas que temos necessidades. Existe um cientista chamado Maslow. Ele criou uma pirâmide das necessidades. E a base da pirâmide são as necessidades básicas, desde a pré-história. Se manter vivo, comer, fazer xixi, fazer cocô, é o básico ali, estruturas fisiológicas. E depois o Maslow vai colocando os patamares das pirâmides até o ápice. E no ápice da pirâmide Maslow, cientista, está a questão psíquica e emocional. Nós precisamos olhar e ver que é uma necessidade eu me sentir otimista, eu me sentir feliz na medida do meu possível e do grau evolutivo espiritual que eu estou. Eu preciso olhar e me sentir ali com a minha família, com meus amigos, comigo mesmo. Falar assim, eu tenho dificuldade, mas estou aqui, ó, tendo uma oportunidade nessa encarnação de fazer algo, primeiro por mim e depois por todos que estão junto comigo, começando pela minha família, porque a família não é à toa. Deus não agrega pessoas numa família à toa. Esqueçam disso. Se tem uma família ali, tem um porquê. Quando você nasce numa família, tem um porquê. E quando você constrói outra família, que é a sua, né? Que você assume o papel de pai, de mãe. Você assume ali um papel de marido, de mulher. Esses papéis que você assume numa nova estrutura familiar, não é por acaso. Tem um porquê. E aí isso tudo você tem que olhar e falar assim, eu preciso aqui também me sentir na minha pirâmide de necessidade bem. Tendo ali ao meu lado companheiros e companheiras, pessoas que amam, mesmo com as suas dificuldades, que também são pobres. Todos nós somos pobres, temos necessidades. É um mundo de provas e expiações. Eu posso ter muito materialmente, eu supri uma necessidade material, não sou mais pobre materialmente, mas vou ser pobre espiritualmente. Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra na Suécia, e aí colocaram para ele, mas Divaldo, né, a palestra desse país tão bem estruturado, não tem a pobreza que o Brasil tem material. Aí ele falou, mas eu não só falo da pobreza material não. Apesar de ter todo o trabalho lá na Mansão do Caminho, na Bahia, eu falo também para os pobres de espírito, no sentido da ausência que precisa ainda galgar, precisa construir uma riqueza espiritual, ética e moral.
Nós precisamos perceber isso. Qual é o meu parâmetro? Qual é a minha ética? Aonde que está balizada, ali onde está balizado meus princípios. Isso tudo é superar uma pobreza. É encarar que somos pobres em alguns momentos, em alguns aspectos, e precisamos trabalhar. E ninguém faz por ninguém. O centro espírita aqui, por mais que tenha estrutura, tenha trabalhadores voluntários, ele não consegue te transformar. A tua transformação depende de você e de mais ninguém. Você é o principal da tua história, o ator, a atriz principal. A tua vida é a tua estrutura, a tua história, depende de você. Isso é muito importante, que a gente acha que não é capaz, e é sim. O mundo é cheio de oportunidades, todo dia você tem oportunidade. Eu queria ter mais paciência. Então trabalha nisso, põe energia, põe no papel. Minha meta é ser mais paciente. Meu foco então é isso. O que eu preciso fazer? Quais são as etapas que eu preciso trilhar para ser mais paciente? Porque tudo na vida é uma construção. Edila, olha só que exemplo de paciência. Mas Edila talvez não tenha construído isso nessa vida, construiu em outras. Ela teve um processo de trabalho árduo, um trabalho hercúleo, trabalho ali determinado. Mas eu não sou, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Meu jeito? Teu jeito é o que você escolhe ter. Eu sou assim, é meu temperamento. Meu temperamento, você pode mudar, as pessoas podem mudar. O barato da vida é que você pode se transformar a qualquer momento. A qualquer momento você pode nascer de dentro de você. É uma escolha. Você pode. Você é senhor do seu destino e capitão da sua alma. Você pode, você, se quiser, pode, mas precisa querer. É a vontade volitiva, é a inteligência volitiva, a vontade é a inteligência do querer. Além da inteligência psíquica, que você constrói ali com o intelecto, a inteligência que você constrói através da escola, do que você estuda, do que você se capacita. Além da inteligência pictórica, que você tem a habilidade de desenhar, escrever, você também tem uma inteligência que tem que trabalhar, que é a inteligência volitiva, que é a inteligência da vontade, do querer. Isso está dentro de nós. Mas não depende de mim. Depende sim. Depende. Eu não consigo emprego. Então você consegue de outra forma, até você galgar aquele emprego que você quer. Eu estou desempregado há 7 anos. E aí, o que tu está fazendo? Eu estou correndo atrás, abrir um negócio próprio, sair para vender. E isso aí. Talvez não nesse momento que o país passa de uma crise, tu está desempregado como ali o analista de sistema. Mas tu montou um negócio. Tu está ganhando teu recurso material com dignidade, com esforço. Tu não está ali parado, chorando, lamentando. Porque talvez o analista de sistema hoje não tem. Pode ter mais à frente. Mas você é cheio de oportunidade, você é inteligente. Será que você não tem outras aptidões? Então se olha e se vê. Ninguém é fadado eu sou fadado a ser advogado. Tá bom, não tem cliente aí, vai fazer o quê? Vai passar fome? Ou você vai se reinventar? Olha que barato se reinventar. Então temos que ter a opção A, a opção B, a opção C, a opção D. O ser pensante, inteligente, ele tem que sair das suas pobrezas, da pobreza material, da pobreza psíquica, se reinventando. Mas para isso eu preciso me olhar e ver meu potencial, superar a vergonha. Porque a vergonha é você não fazer nada. A vergonha é você se estagnar e ainda colaborar de maneira às vezes não positiva com a tua família. Porque você se estagnou e quem está próximo de você vai ter que viver o peso disso.
Você está estagnado. E você fala, não, eu não quero estagnar, eu quero dinâmica, eu quero energia. Eu não quero a inércia que a física trabalha. Eu quero a dinâmica. Eu vou botar energia para movimentar isso. Eu não consigo fazer meu trabalho como analista de sistema, como advogado, mas vou me reinventar com dignidade, porque isso está na base dos princípios. Que você pode vender picolé na praia com dignidade. Eu posso vender picolé na praia querendo me dar bem em cima dos outros. Eu posso fazer o que for, mas aonde estão seus princípios, sua ética? Se reinventar. Talvez ali você até volte para a sua estrutura antiga. Você conhece alguém fala, e aí, cara, vendendo picolé, tô aqui desempregado, sou analista de sistema, estou aqui, ó, lutando. Cara, pô, mas eu tenho uma empresa precisando de alguém, vamos lá. Deus trabalha por vários caminhos, mas você tem que fazer por onde? Porque se Deus colocasse tudo pronto, não haveria necessidade de reencarnar. Para que reencarnar? Para que viver de novo a experiência do corpo? É para você crescer, é para você se expandir. Todos nós podemos ter várias habilidades, basta querer, se dedicar, ter disciplina. O que Emmanuel falava para Chico Xavier? Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Ah, mas eu quero aprender novo. O novo é o disciplina. E o que é disciplina? É você ter organização, é você ter foco, é você ter meta, é você construir a tua vida, é você planejar. Porque às vezes a gente acha que está bom, e eu até estou vivendo isso particularmente. Você acha que as coisas estão boas, quando você bota no papel e fala, meu Deus, a coisa está mais feia do que não sei o quê. Porque você acha que está bom, ou você quer ver que está bom. Agora, quando tu bota no papel e vê que tem coisas que tem que ser trabalhadas, você fala, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Isso é importante. Isso é importante. E talvez você tenha que ter esse momento, você tem que ter esse momento no teu dia. Será que você não tem no teu dia 20 minutos, 10 minutos para pensar você, pensar a tua família, pensar o teu planejamento? Será que você não tem? Um momento que você para e fala, vou botar aqui na minha agenda, vou botar aqui no meu caderno, minhas metas, meus sonhos. Como é que eu vou buscar isso? Isso é legal. A gente trabalha ali com o nosso pequeno, ele fala assim, pai, podemos? Podemos, claro, podemos. Podemos, pai, morar? Podemos. Só temos que saber como nós vamos chegar lá, mas podemos. Pai, podemos comprar não sei o que no shopping? Podemos. Só que temos que pensar, como é que a gente vai conseguir comprar esse negócio no shopping? Ainda não temos o dinheiro. Eu nunca falo que não pode. Poder pode. Só que a gente tem que planejar. Da onde vai vir o recurso material? O que precisamos fazer para que tenhamos esse recurso material? Como está a nossa família financeiramente? Será que olhando a nossa família a gente consegue? Aí fala, não pai, não dá, então não dá. Mas a gente pode. Vamos lutar para lá, vamos economizar aqui, vamos economizar ali, vamos juntar dinheiro, pega teu cofrinho lá, quanto tem de moeda lá? E aí vai. Poder todos nós podemos, mas como alcançaremos com ética aquilo que queremos? O meu sonho é viajar para a Disney, só que eu não tenho dinheiro. Tu não tem, então você planeja ir para a Disney. Se coloca lá, minha meta. Qual é as etapas para eu conseguir essa minha meta? Meu cotidiano, meu dia a dia. Isso é fundamental. Para que nós possamos superar as necessidades, a pobreza que nos cerca, pobreza material, pobreza psíquica, pobreza espiritual. Precisamos superar isso. Por isso que não é interessante só dar um pão. Não é aquela frase antiga, tem que ensinar a pescar mesmo. Tem que ensinar a pescar porque a pessoa ter a habilidade dela suprir a sua necessidade do pão. Senão seremos que nem Roma antiga. Sabe como é que os romanos faziam? Os patrícios, né? Daí que vem a ideia de patricinha, Mauricinho. Os patrícios ricos materialmente de Roma
para gambelar, né, para enganar os mais pobres de Roma, os plebeus da plebe, eles faziam um evento num estádio bonito, né, enchido de plebeus. Então pode entrar, de graça. Botavam os cristãos lá para ser devorado pelas feras. E aquilo ali era a festa, era o circo. E distribuía pão, dava de comer e ainda botava um espetáculo lá, os seguidores de Jesus sendo devorados. Dava o pão e o circo. Será que não fazemos isso? Será que não precisamos ensinar o outro a ter dentro de si a energia para buscar? É importante a reflexão. É muito importante de entender que a opção pelos pobres é a opção por nós também. É a nossa transformação. Somos aqueles que podemos fazer o máximo por nós mesmos. Não é o outro. Eu não posso ficar esperando o outro, eu esperar de mim. Porque eu sou o líder da minha vida e da minha alma. Preciso me transformar. E que Deus nos abençoe. Que a gente pense sempre na pobreza além do material. E que tudo vai dar certo se eu fizer a minha parte. Deus está vendo. Que Deus não olha o que você fez. Olha a sua intenção. Deus olha a intenção de cada um. Errei, comprei um monte de picolé e não vendi. Poxa, mas prejudiquei mais minha família. Mas você tentou. A tua intenção era vender o picolé e trazer para casa o recurso para a sobrevivência da tua família. Deus está vendo a tua intenção. Talvez tu foi vender um picolé no momento, no lugar errado, não deu certo. Vai para outro. Não desista. Você é o líder da sua vida. Assuma a liderança da tua vida. E o resto acontecerá. Graças a Deus.